Medida provisória 881 de 2019, a chamada mini-reforma trabalhista. Depois da aprovação da reforma do mundo do trabalho apresentado pelo governo Temer, eu achei que aquele era o pior dos mundos. Tanto que eu fui relator dessa proposta nas comissões. Ganhamos nas comissões, mas perdemos aqui no plenário. Qual é essa MP que vem transvestida com o nome fantasia, Declaração de Direitos da Liberdade Econômica? Eu digo que isso é muito mais retórica do que outra coisa. O projeto de lei de conversão da MP foi aprovado na Comissão Mista Especial e durante a tramitação de forma escandalosa, e aqui eu faço questão de sublinhar, vários jabutis foram incluídos na proposta original, ferindo inclusive a Constituição. Em decisão anteriores, o Supremo Tribunal já havia banido explicitamente o chamado contrabando legislativo em medida provisória. Emendas parlamentares não podem fugir da pertinência da norma. Mesmo assim, interesses contrários aos do trabalhador fizeram uso da MP como disfarce para investidas profundas contra aqueles que dedicam a sua vida ao mundo do trabalho. Sublinho mais uma vez que isso é inaceitável. A MP 881 se tornou, por especialistas, o nome que foi dado é um saco de gatos, que reúne assaltos seriados ao mundo do trabalho. Salvo engano, há alterações em 36 artigos da CLT, que já passou por uma ampla reforma no governo Temer. Diga-se de passagem, né? Reforma essa que a Câmara fez. O Senado não fez nada. O Senado se encolheu. O Senado se omitiu. Pegou o que veio da Câmara e só carimbou e mandou para a sanção. Eu espero que o Senado, que tem feito isso em muitas medidas provisórias, a Câmara manda, o Senado carimba e vai para o presidente. Eu espero que não façam isso na reforma da Previdência. Se o Senado se tornar uma instância só de carimbar o que a Câmara faz, bom, amanhã depois vai ter um movimento perguntando para que o Senado. Estou falando isso em defesa do Senado. Mas o que eu ouvi muito lá na rua foi isso. Mas o que o Senado faz mesmo? Se o que mais interessa diretamente à população, a Câmara faz e o Senado carimba. Eu vou torcer muito para que o Senado não faça isso na reforma da Previdência. E nem nessa MP também, né? Que ele aprofunde o debate dessa MP e que não simplesmente carimba alegando que não tem mais prazo para aprofundar o debate, como é comum aqui nessa casa. Eu que estou aqui há tanto tempo, nunca vi tanto carimbo como o Senado tem feito em matéria de não discutir, de não alterar, e dizer, não, mas o presidente veta um outro artigo e tudo bem. Após a desfiguração feita pela contra-reforma trabalhista, agora, com essa MP, querem retirar mais direitos dos trabalhadores. 36 direitos. Faço questão de destacar, ninguém é contra investimento, aqueles que são empreendedores, aqueles que geram emprego, as micro, pequenas, médias e grandes empresas, seja na área urbana ou na área rural, mas tem que haver respeito, como a gente ouviu aqui hoje. Respeito ao meio ambiente. Claro que eu quero respeitem o meio ambiente e os homens e mulheres. Seja no Pará, Paulo Rocha, seja no Amazonas, mas quero também respeito àqueles que trabalham dentro das fábricas, das empresas, aqueles que se dedicam a aumentar o lucro do seu empregador, e é legítimo lucro. Eu não tenho nada contra o lucro. Agora, não podem também fazer e apresentar pesos
em campos, conforme o caso, diferente. Afinal, a liberdade econômica tem a ver com a produtividade, com a produção, mas tem que ter a ver também com políticas humanitárias, com os direitos do assalariado, do trabalhador. Não é de hoje que se tenta jogar sobre os trabalhadores a responsabilidade por qualquer crise econômica. Quem é o culpado? É o trabalhador ou o aposentado? Ninguém é mais culpado. Ou é o aposentado ou é o trabalhador. Isso é covardia, é cruel. Os trabalhadores, na verdade, são o lado mais vulnerável num sistema que, à medida que vai tendo problemas, tem que achar um culpado. Aí aponta para o pobre trabalhador. Pobre, pobre, pobre trabalhador. Definitivamente, todos nós sabemos, não é o trabalhador que é culpado das crises. Pelo contrário, ele ainda era um consumidor. Mas para onde está girando a roda, ele nem consumidor vai ser. Eu quero saber para quem que eles vão vender no futuro. Enfim, desde que o massacre contra os trabalhadores entrou em vigor, a dor, a desilusão do desemprego, eu estive lá, visitando diversos bairros, portas de fábricas, só aumentaram. A folha de pagamento é desonerada, extinguiram direitos que estavam estabelecidos há décadas. Como era previsível, não houve benefício econômico nenhum, mas nenhum mesmo, para a maioria dos pequenos e médios empregadores. Somente os grandes empregadores que estão no campo da automação, da robótica, da cibernética, enfim, das novas tecnologias, aumentaram o lucro, porque eles vão despedindo o trabalhador, pegam o trabalho intermitente quando precisa, pontualmente, o resto as máquinas fazem. E aí, como fica até mesmo a Previdência? Como vão pagar a Previdência se o desemprego só aumenta? O grande prejudicado nisso tudo se chama trabalhador do campo e da cidade, aposentado e pensionista. Senhor presidente, são inúmeras modificações que ferem os direitos mínimos do trabalhador nessa MP. Por exemplo, a palavra domingo, que vem do latim, dies Dominici, ou dia do Senhor, aqueles mais religiosos consideram o domingo um dia santo. O projeto de conversão não respeita mais nada. A regra que vale para religiosos e laicos é que pode trabalhar sem sábado e domingo, não importa, e não ganha hora extra mais. A partir daqui, não ganha hora extra. A legislação exige que o trabalho no fim de semana seja remunerado como hora extra ou como regime especial de folga. Nem isso vai ter mais. Veja que ponto nós chegamos. As modernas teorias da administração reconhecem que os períodos de pausa e repouso ampliam a produtividade e diminuem o acidente de trabalho. Aqui é na contramão. Pode trabalhar 12 horas, se aumentar os acidentes não importa, porque eu tiro esse e boto o outro. O que estão propondo no projeto de conversão dessa medida provisória é vergonhoso. Nem os dias santos serão mais respeitados. Outras tantas mudanças que ferem a Constituição se apresentam. Propõe-se que regras do direito civil ultrapassem, sobreponham o direito do trabalho. É acabar com o direito do trabalho. Isso é cruel. Eu vou dizer o que eu disse nas palestras que fiz. Se deixarem, nós vamos revogar aqui a Lei Áurea, e o trabalho escravo vai ser considerado normal quando já havia alguém defendendo. Que tem muita norma para combater o trabalho escravo e que até o trabalho infantil não tem nada demais. Bem, senhores, é preocupante aonde chegamos. É uma forma para onde estamos caminhando, para que vai se criar, via essa discriminação, uma casta, um sujeito à proteção da lei trabalhista e outro sem direito algum. As leis que ressaem, porque os 55 milhões que eu estou falando aqui, esses não têm direito mais a nada. E aqueles poucos que ainda têm carteira de trabalho assinada,
já estão com os direitos pela metade. Como se não bastasse, o projeto ainda expõe os trabalhadores a mais riscos, até nos acidentes de trabalho. Querem acabar com as normas de segurança no trabalho, inclusive com a NR12. Alguém poderia dizer, o que é a NR12? É aquela que diz que a máquina, se a máquina, você trabalhando ali, você pode botar a cabeça e perder o pescoço, eles querem que tire essa proteção. Numa serra elétrica, quem é marceneiro, você está ali trabalhando, tem proteção ali. Eles querem que tire toda a proteção, porque diz que as máquinas que comprarem no interior chegarão aqui bem mais baratas. A NR12 diz não. Toda máquina que vem do exterior chega aqui, será inspecionada se está dentro das normas da OIT, ou senão não vai poder operar. Eles dizem que não. O que é perder um braço, uma cabeça, uma vida ou uma perna? No Brasil, e olha o que eu vou falar aqui, até a CIPA, você que está em casa me assistindo aí sabe, né? Sabe o que é CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. É 5, 6 de um lado, do empregado, e uma parte do empregador. Eu fui supervisor de segurança no trabalho. Ambos lutam para combater o acidente. São as medidas de prevenção. Senão vão sempre dizer que foi um ato seguro e não condição insegura. E 99% são condições inseguras. Ninguém corta o braço porque quer ou corta a cabeça, como eu dizia antes, porque quer. Pois bem, querem acabar com essas normas que vão proteger o trabalhador, acabando até com a CIPA. CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, não é para ter mais. A MP diz isso. Só vai ter CIPA quando o empregador achar que precisa. Mas o que é isso? Por que é metade do empregado e metade do empregador? Porque é lei dizendo que toda a empresa com mais de 20 empregados tem que ter CIPA. No Brasil, o trabalhador sofre um acidente de trabalho a cada 48 segundos. A cada 48 segundos. A cada 3 horas e 40 minutos, uma morte acontece no trabalho. Entre 2002 e 2018, o Brasil teve 4,2 milhões de acidentes no trabalho. 16 mil mortes. Aumentam as doenças, péssimas condições de trabalho, muita gente vem a perder completamente a capacidade laboral. Com muito esforço, construímos uma rede de proteção para evitar o pior aconteça e agora querem destruí-la. As jornadas de trabalho são cada vez mais draconianas. Esse processo de precarização deixa o trabalhador cada vez mais exposto às condições inseguras. Os mais vulneráveis são os menos protegidos pelo que resta da lei, que são os mais vulneráveis, são os que ganham menos, né? O cidadão que ganha um pouco mais, ele consegue, de uma forma ou de outra, não permitir que ele seja exposto daquela forma. Mas aquele que ganha 1, 2, até meio salário mínimo, que muita gente ganha meio salário mínimo, esse se sujeita a qualquer atividade. A cada 3 acidentes de trabalho no Brasil, 2 são sofridos por empregados terceirizados. Todo mundo sabe o que é uma empresa terceirizada. Enfim, aí vai, jornadas longas. Todos os países que tentaram essas mudanças dessa forma, como o Brasil está querendo fazer, observaram o mesmo duplo resultado. Queda nos índices de emprego, acompanhada de uma jornada que só fez piorar para quem já estava empregado e aumentar os acidentes e sequelas, morte e sequelas no trabalho. O Congresso precisa dar um basta nisso. O Congresso não pode votar essa MP. A MP 881 foi aprovada na comissão mista. Vai agora ao plenário da Câmara dos Deputados e depois aqui no Senado. Eu espero que a gente não vote essa MP e, se ela for votada, seja rejeitada. Farei o que for possível para defender os direitos da nossa gente, ou seja, dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu quero que todos trabalhem com empregadores decentes e também com empregos decentes. Porque
que o emprego sem nenhuma proteção é indecente. Infelizmente, a 881 vem de uma forma cruel atingir a vida do assalariado brasileiro. Só vai na linha de retirar mais direitos sociais e trabalhistas. Eu quero lembrar que no governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, 1933-1937, nos Estados Unidos, já que os Estados Unidos é referência para tudo quanto é questão. E eu não tenho nada contra os Estados Unidos. Tenho até uma filha que mora lá, viu? Só para deixar bem claro que eu não tenho nada contra os Estados Unidos. Tenho até uma filha que mora lá. Nos Estados Unidos, para sair da crise em 1929, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, se fez o chamado Acordo Novo. Até então, o país era regido pelo liberalismo econômico cruel, ou seja, o Estado tinha uma posição que não podia de nenhuma forma participar da economia. Segundo a lógica, se houvesse liberdade econômica, haveria mais condições do país crescer e desenvolver. Mas não foi o que aconteceu. Aí que entra a chamada era Roosevelt. Investiu na infraestrutura do país, construindo hospitais, escolas, rodovias, usinas, aeroportos, pontes, hidrelétricas e muitas outras obras sob o controle do Estado. Viabilizou, olha, deixo claro que eu não sou daqueles que diz que tudo tem que ser estatal, não. Mas o mínimo tem que estar na mão do Estado. Viabilizou uma vida melhor para o seu povo, gerou empregos, reduziu a carga horária no trabalho, não reduziu o salário, incentivou a pequena e grande agricultura. O governo assim avançou e saiu da crise. Por fim, senhor presidente, que o texto é longo, eu sei que outros senadores estão inscritos, eu só peço a Vossa Excelência que considere na íntegra o meu pronunciamento, que ele vai até o final, é todo argumento, mas na mesma lógica. Quem ouviu até o momento sabe que eu poderia lembrar mais aqui, o novo acordo de Roosevelt inspirou outros presidentes, como Barack Obama, durante a crise de 2008, respeito quem não concorda com as minhas opiniões. Sei que todas as opiniões há controvérsia, mas assim que abre o debate para uma boa democracia. Para finalizar, presidente, destaco que a Associação Nacional dos Magistrados, a ANAMATRA, juntamente com a Associação Nacional do Procurador NPT e muitas outras entidades que atuam nessa área, estão fazendo um movimento nacional contra essa MP e que nós teremos aqui na Comissão dos Direitos Humanos, aí eu vou terminar nesse 1 minuto, senhor presidente, só para informar, que teremos um grande debate sobre essa MP, a 881, com diversos convidados, simplesmente para debater esta MP. Porque essa MP, senhor presidente, como está, não pode ser aprovada. Eu quero dizer só a data, senhor presidente. Em 40 segundos é o necessário. Pela gravidade do assunto que tudo discorrer aqui, no dia 13 de agosto, às 14 horas, a Comissão de Direitos Humanos vai realizar uma audiência pública para tratar dessa grave questão.